Bom dia a todas e a todos. Damos início à audiência pública do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, para receber propostas de diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da estrutura de governança da internet no Brasil. A programação do dia de hoje está estruturada em 4 blocos, de acordo com a consulta pública aberta pelo CGI.br. Cada bloco terá duração de 1h30. Iniciaremos essa manhã pelo bloco Competências do CGI.br até às 10h30. Depois de um intervalo para o café, seguiremos com o bloco Composição Multissetorial do CGI.br, das 11h30 às 13h. Teremos uma pausa de 1h30 para o almoço e iniciaremos o período da tarde com o terceiro bloco sobre eleições e mandatos, das 14h30 às 16h. Finalmente, após o café, teremos o quarto e último bloco sobre transparência e outros temas, das 16h30 às 18h. O encerramento da audiência e do 7º Fórum da Internet no Brasil será realizado em seguida às 18h. Toda a audiência será transmitida em tempo real. O link de transmissão está disponível em foruminternet.cgi.br e nas redes sociais do Fórum. Todas as intervenções serão registradas por uma equipe de relatores que elaborará um documento com os posicionamentos e propostas apresentados para cada eixo da consulta. Esse material, além de todas as contribuições recebidas durante a consulta pública do CGI.br, serão encaminhados ao pleno do comitê. Agradecemos a presença e desejamos a todas e todos um excelente dia de debates. Ok, tem uma correção. O primeiro bloco vai até às 11h. É isso, até às 11h. Vou agora ler o guia de abertura para, efetivamente, vocês, todos nós, podermos iniciar, efetivamente, a audiência aqui, a consulta pública. Primeiro bloco, que é o de competências do CGI. Bom, damos início agora ao primeiro bloco da audiência pública sobre diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da estrutura de governança da internet no Brasil, que tem como tema competências do CGI.br. As atribuições do CGI.br foram definidas pelo Decreto 4.829 de 2003 e incluem o estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil, o estabelecimento de diretrizes para a administração do registro de nomes de domínio usando o .br e de alocação de endereços internet, IPs, a promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança das redes e serviços de internet, a recomendação de procedimentos, normas e padrões técnicos operacionais para a internet no Brasil, a promoção de programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à internet, incluindo indicadores e estatísticas, estimulando sua disseminação em todo o território nacional. Quando autorizado pela coordenação da mesa, os participantes interessados em trazer contribuições para a discussão sobre as competências do CGI.br deverão se posicionar em fila junto aos microfones destinados ao setor ao qual se vinculam, conforme informado no momento de inscrição e expresso nos seus crachás. Como vocês podem ver, cada microfone está devidamente identificado entre setor governamental, empresarial, terceiro setor e comunidade científica.
e tecnológica. Cada intervenção deve ter, no máximo, 3 minutos de duração. Haverá um cronômetro, como vocês podem notar, no painel para ajudar no controle do tempo. Ao final dos 3 minutos, o microfone será desligado. Antes de iniciarem suas intervenções, os participantes devem indicar seu nome, organização e estado de origem. As intervenções ocorrerão por ordem de chegada na fila e em ordem alternada de setores. Lembramos que toda a audiência será gravada e os vídeos serão posteriormente disponibilizados online. As intervenções estão sendo registradas por uma equipe de relatores e relatoras que elaborará um documento com os posicionamentos e propostas apresentados para cada eixo da consulta. Esse material, além de todas as contribuições recebidas durante a consulta pública do CGI.br, serão encaminhados ao pleno do comitê. Bom, então vamos lá. A partir de agora, as pessoas interessadas em contribuir no bloco de competências do CGI podem se dirigir ao microfone. Quem é do setor governamental, terceiro setor, setor empresarial, comunidade científica e tecnológica. Então, bom debate a todas e a todos nós. Vamos lá? Aberta a nossa audiência. Por favor. Bom dia. Gostaria de iniciar cumprimentando os membros da mesa, todos e todas aqui presentes. Meu nome é Miriam Wimmer, eu sou do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, falando pelo setor governamental. Obrigada. Gostaria de começar fazendo uma fala mais geral, não me referindo especificamente ao eixo deste segmento, mas recapitulando um pouquinho o processo que nos levou até a presente audiência pública. Como muitos aqui sabem, em agosto deste ano, o MCTIC deu início a um processo de consulta pública por meio do portal participa.br, por entender que era um momento para iniciar uma reflexão acerca das competências, do papel, da composição e do modo de funcionamento do CGI.br. Essa consulta pública ficou no ar durante 30 dias, as contribuições recebidas estão abertas para que qualquer um possa consultá-las e foram também encaminhadas ao próprio CGI.br. Em paralelo, o comitê fez uma reflexão acerca da maneira pela qual ele próprio participaria dessa discussão, e, em nota técnica do dia 18 de setembro, o CGI entendeu por bem fazer a sua própria consulta pública, a presente audiência pública, como elemento também de reflexão e de contribuição ao debate em andamento. Eu não gostaria, neste momento, de entrar em propostas do governo, mesmo porque o governo não apresentou, não colocou à mesa nenhuma proposta. A consulta pública governamental foi formulada na forma de perguntas abertas, tocando em diferentes eixos que julgávamos relevantes para serem debatidos e que são os mesmos que o próprio CGI identificou como centrais. Eu queria apenas recordar algumas das premissas que o governo elencou ao lançar a sua consulta pública. Então, os temas que nos orientaram e que vão orientar o processo de discussão acerca de eventual revisão do Decreto 4829. Em primeiro lugar, a importância de se repensar as competências do CGI à luz do intenso processo de transformação digital pelo qual passamos atualmente, com o surgimento de novas tecnologias, novos modelos de negócio e novas pautas não existentes em 2003, quando foi publicado o Decreto 4829. Em segundo lugar, a importância de se debater o aprofundamento da transparência, publicidade e participação nesse fórum tão relevante. Em terceiro lugar, o reconhecimento da importância do CGI.br como instância multissetorial, voltada para a definição de diretrizes para o desenvolvimento da internet. Em quarto lugar, de maneira muito importante, muito central, a importância da preservação do caráter multissetorial desse fórum, preservando a posição minoritária do governo no comitê. De modo que eu concluo aqui minha fala dizendo que o governo está presente aqui hoje para ouvir as proposições que vêm dos diferentes setores. Na nossa consulta, recebemos sugestões vindas dos 3 demais setores, e hoje estamos aqui principalmente para ouvir. Muito obrigada. Por favor, terceiro setor. Bom dia. Ontem à tarde, ocorreu uma reunião dos jovens, tanto do programa Youth, no Fórum BR, como também jovens fora do programa e também alumnis do programa Youth. E
Ao longo dessa reunião, chegamos a diversos consensos sobre os vários tópicos. E eu lerei um dos consensos ao qual chegamos, que é: deve ocorrer a manutenção das atuais competências do CGI, especialmente as estabelecidas no artigo 1º, inciso 8º, do Decreto número 4.829, de 3 de setembro de 2003, e também as competências previstas no Marco Civil da Internet e seu respectivo decreto. Resumindo, não ocorrer nem a retirada, nem o acréscimo de atribuições. Esse foi o consenso ao qual chegamos. Por favor, o seu nome Sim. e localização. Meu nome é Gustavo Paiva, eu sou do Grupo de Estudos de Direito da Internet, da UFRN. Obrigado, Gustavo. Por favor. Bom dia, meu nome é Ildeu Borges, sou do FEBRATEL. Consideramos que o comitê deve se manter como organismo de assessoramento técnico do Estado no desenvolvimento técnico da internet do país. Essa posição encontra respaldo no Marco Civil da Internet, que deixa claro, no artigo 28, que cabe ao Estado, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referentes ao uso e desenvolvimento da internet no país. O mesmo Marco Civil reforça esse papel de assessoramento, ao estabelecer em seu artigo 9º que o CGI deve ser ouvido na regulamentação da eventual discriminação ou degradação de tráfego. Em seu artigo 24, quando estabelece as diretrizes da atuação da União e todos os entes da Federação no desenvolvimento da internet no Brasil. Isso inclui a promoção da racionalização da gestão técnica, expansão e uso da internet com a participação do CGI. Consideramos muito importante a manutenção de um modelo de governança multi-stakeholder no âmbito do CGI, que, como organismo de assessoramento técnico, deve viabilizar entre seus membros a discussão de problemas, desafios, oportunidades e ameaças à inovação, ao fomento da transformação digital brasileira, ao aumento da penetração dos brasileiros que usam a internet, garantindo a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, uma internet segura, educativa, desenvolvedora de talentos e capacidades, alinhadas à nossa legislação e promovendo a conscientização de que todos os internautas que, mesmo ao navegarem na rede mundial, estão sujeitos ao nosso ordenamento legal e jurídico. Entretanto, na discussão de pontos tão complexos entre representantes de setores diversos com distintos interesses presentes no CGI, é comum que não se consigam soluções consensuais. A questão da governança será tratada por nós no eixo de composição, mas é importante mencionar a importância de uma composição equilibrada e que cabe ao comitê atuar com transparência nas suas manifestações e recomendações, principalmente nos casos em que não alcance o consenso ou mesmo uma maioria absoluta, informando aos órgãos do governo responsáveis pelas decisões de programas e políticas públicas a posição dos diferentes setores mais impactados por tais decisões. Pelo exposto, defendemos que há necessidade de que no instrumento de formalização da reestruturação do CGI seja deixado claro o papel técnico de assessoramento. Rejeitamos qualquer iniciativa de transformar o comitê em uma entidade com competências de órgão regulador. Defendemos o CGI atuante e vibrante, atuante no importante papel de assessoramento técnico do Estado, sem as competências para fiscalizar, determinar, regulamentar, organizar ou estruturar a internet brasileira. Obrigado. Ildeu, por favor, eu vou pedir a você e a todos que tenham um texto, para que a gente não cometa imprecisões por causa do som, se você puder também passar para os nossos relatores, seria legal para a gente. Obrigado. Por favor, Nelson Preto. Como professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, conselheiro e coordenador do GT Democratização da Mídia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e falando em nome das sociedades científicas da área da educação e ciência da informação, ANPED, ANPAI, ABP-DUCOM e ANCIB, conforme já postamos no sistema de consulta, reforçamos aqui e publicamente a nossa defesa intransigente de uma internet pública e democrática como patrimônio da humanidade e, para tal, em relação ao CGI, defendemos que ele seja fortalecido enquanto espaço multissetorial, paritário e para garantir a democracia. Indicamos que suas reuniões sejam abertas e transmitidas online e o decreto que o reestruturará
seja submetido à consulta pública. Alguém do governo não tendo, por favor, Carlos Afonso, terceiro setor. Ei, alô? Carlos Afonso, eu sou do Instituto NUPEF e estou falando em nome do Instituto NUPEF, também sou presidente da Internet Society, capítulo brasileiro, mas estou falando em nome do Instituto NUPEF. Eu gostaria de reforçar a manutenção de todas as atribuições previstas em leis e decretos para o CGI-BR, reforçar a importância de seguir caracterizando a internet como um serviço de valor adicionado, não sujeito à legislação de telecomunicações, reforçar a importância do Marco Civil da Internet e do decreto que o regulamenta, e queria dizer que nós não podemos correr o risco de cair no mau exemplo dos Estados Unidos, que a cada troca de governo ou de presidente muda o famoso Title II da legislação de telecomunicações, porque eles não têm um marco civil e não têm uma estrutura de governança como a nossa. Por padrão, tudo acaba caindo nas costas da Anatel deles, que é a FCC. E defender uma maior institucionalização para o CGI-BR nos termos que já foram ditos aqui pela comunidade acadêmica. Nenhuma competência a menos. Alex. Bom dia. Meu nome é Alexander Castro. Eu represento o Sintele Brasil, que, por sua vez, representa todas as prestadoras de telecomunicações que ofertam o serviço de acesso à internet em banda larga fixa ou móvel. Em primeiro lugar, o Sintele Brasil vem reforçar a manutenção do papel de assessoramento do CGI. Apoiamos integralmente a fala da Febratel, a manifestação que eles acabaram de fazer, e defendemos que as competências do CGI sejam sempre na linha de propor, recomendar, estudar, sempre no interesse do desenvolvimento da internet no Brasil. Gostaríamos de colocar que no instrumento que vai formalizar a reestruturação do CGI, fique colocado de forma clara a necessidade que o regimento interno do CGI contemple o conceito e o exercício da governança para fins de recomendações e manifestações públicas, sempre com decisão por consenso ou por maioria absoluta, e levando em consideração a participação dos segmentos afetados pelas propostas. Definição e delimitação da governança exercida pelo CGI de forma compatível com seu papel de assessoramento. Implementação e controle de processo de governança com estabelecimento de critérios que garantam o equilíbrio e a pluralidade na composição dos grupos de trabalho, das câmaras de assessoramento, na representação nacional e internacional do comitê, promovendo obrigatoriamente um rodízio entre os coordenadores e membros do referido colegiado. A obrigatoriedade do detalhamento e da publicidade do processo eleitoral. A forma de atuação do comitê e suas responsabilidades. Os critérios a serem obedecidos pelos conselheiros para se apresentarem e falarem em nome do comitê. A necessidade da existência de um código de conduta e padrões éticos a serem observados por todos os membros do CGI, conselheiros e funcionários. Com a finalidade de promover e contribuir para o desenvolvimento da internet e a transformação digital no Brasil, a competência do CGI não deve se confundir com outros órgãos ou com uma agência reguladora. A responsabilidade pelas atividades de fiscalização e regulamentação, quando aplicável, ou se for necessária, do ecossistema da internet deve ser do Estado brasileiro por meio de uma agência reguladora com criação de uma superintendência específica, como indicam as tendências internacionais. Quanto à responsabilidade pela gestão de nomes e domínios, pode ser mantida com o NIC-BR ou pode vir a ser absorvida pela mesma agência. Por fim, gostaríamos de registrar aqui que o CGI deve se abster de posicionamentos políticos e ideológicos. Sua atuação e recomendações devem ser pautadas em pareceres e relatórios técnicos aprovados internamente por seus representantes, titulares ou suplentes. O conhecimento técnico do CGI deve ser sua principal característica e instrumento de cooperação com o desenvolvimento da internet. Obrigado. Professor Marcos Dantas. Bom dia a todas e todos. Sou Marcos Dantas, professor titular
da Escola de Comunicação da UFRJ, Rio de Janeiro. Sou membro do Comitê Gestor, como um dos representantes da Sociedade Científica e Tecnológica, e, na verdade, eu vou apenas expor aqui uma posição que já está colocada na plataforma, inclusive com o apoio da Federação Brasileira das Associações Científicas de Pesquisa em Comunicação, a SOCICOM. Basicamente, trata-se de não retroceder 1 milímetro sequer nas competências já estabelecidas para o Comitê Gestor, mas, por outro lado, considerando que está na lei que o Comitê Gestor precisa ser ouvido, escutado na relação com as questões relativas à internet, mas o Comitê Gestor não tem, nós sabemos que não tem, nem está colocado que tenha, poderes fiscais, executivos e outros que são próprios das agências, são próprios do PROCON, Ministério Público, Anatel, Ancine, CAD, etc., né? O Comitê Gestor pode ser e deve ser, ao ser escutado, ao tomar suas resoluções, ao ter as suas normas aprovadas, né, através do Poder Executivo que está lá dentro também, ter uma orientação mais clara para que essas agências cumpram, executem, implementem as nossas decisões. Nós estamos num cenário, e nós vimos aqui nesse fórum nos últimos dias, em que cada vez mais um conjunto de contradições, conflitos, problemas que estão na sociedade, porque a internet hoje é a sociedade. A internet hoje é usada por milhões de pessoas, por milhões de empresas, né? Então, todos os problemas que estão colocados, os problemas que são colocados também internacionais, estão exigindo uma participação mais efetiva, estão exigindo que as posições do nosso órgão assumam mais efetividade no cumprimento, na execução do Marco Civil. E essa efetividade se dará na medida em que as nossas orientações possam ser transmitidas para os órgãos que precisam executá-las, conforme a gente decida coletivamente, num plano consensual, por maioria, ou que seja, né? Mas que as nossas decisões passem a ser efetivamente políticas de governo. É nesse sentido que a SOCICOM e eu encaminhamos uma proposta que está na plataforma. Muito obrigado. Renata. Alô? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Renata Miele, eu sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e sou coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E participo da Coalizão Direitos na Rede por uma internet livre e democrática, com neutralidade de rede para todos. Há muitos anos, pelo menos desde 2011, há 7 anos, que a sociedade civil vem, de diversas formas, se organizando e debatendo a necessidade de conferir maior protagonismo à participação da sociedade no interior do CGI. Porque nós compreendemos que a internet, como disse o professor Marcos Dantas, diz respeito a toda a sociedade brasileira, né? Os dilemas e as contradições envolvendo o interesse público, o interesse das corporações, o interesse de estados, é uma realidade internacional hoje que envolve a internet. Por isso, o modelo multissetorial de governança da internet e o nosso CGI é uma referência internacional como um espaço de diálogo, de concertação, de proposição de diretrizes, de debate de temas relevantes para o bom funcionamento da internet no nosso país. Nesse sentido, nós recebemos com muita apreensão a iniciativa unilateral do governo de lançar uma consulta pública para fazer uma modificação no modelo de governança da internet no Brasil. Soltamos notas e nos posicionamos apoiando que este comitê fizesse a sua consulta a partir de um modelo de debate participativo multissetorial. Queria saudar a realização dessa audiência, que permite que mais pessoas possam entrar em contato com esse tema. A lógica da discussão da internet no Brasil e no mundo hoje só vai poder ser construída com bases sólidas se ela for feita de maneira democrática. Por isso,
nós consideramos fundamental a consulta pública do CGI, consideramos fundamental essa audiência e achamos que o decreto que virá a partir das contribuições que forem encaminhadas pelos vários segmentos da sociedade também deve ser colocado em consulta pública, à luz do que foi a trajetória do Marco Civil da Internet, que teve uma construção participativa, cujo texto da lei foi submetido ao escrutínio da sociedade, da mesma maneira o regulamento do próprio Marco Civil, que também foi colocado sobre o escrutínio da sociedade. Portanto, o decreto que sairá como produto, como síntese dessas contribuições, também deve ser colocado sob consulta pública, para que a gente possa construir coletivamente um melhor modelo de governança da internet e um CGI com nenhuma competência a menos. Muito obrigada. Antes do Fábio falar aqui no setor empresarial, eu tenho um pedido da assessoria que todos que tenham texto que leram ou que lerão ainda, por favor, enviem para o e-mail esse texto, assessoria@cgi.br, porque isso facilita o trabalho de relatoria, impede que seja, na verdade, melhora o trabalho de síntese do que foi aqui. Então, eu vou ler de novo o e-mail, assessoria@cgi.br. Por favor. Bom dia. Meu nome é Fábio Valente, eu sou representante da Oi e trago aqui a contribuição da Oi à consulta pública. A Oi considera que a responsabilidade pelas atividades de definição das diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet, regulamentação, quando aplicável ou necessária, e fiscalização do ecossistema da internet fique com o Estado brasileiro, conforme Marco Civil, nos seus artigos 28, 9 e 24, em um órgão único, que também execute essas mesmas atividades para o setor de telecomunicações. E o motivo para isto é muito simples. Principalmente, tem-se que há uma forte relação entre os setores de telecomunicações e a utilização da internet para o acesso aos diversos aplicativos OTT, onde qualquer decisão relativa a um deste setor poderá provocar um efeito negativo a outro setor, o que os economistas chamam de externalidade negativa. A literatura econômica, a melhor forma de se fazer eficiência para a decisão é internalizar este efeito, ou seja, é considerar, no momento da decisão regulatória do setor, o impacto que esta decisão gera em outro setor. Assim, nada mais óbvio do que ter um único agente que seja responsável pela regulamentação dos dois setores. Importante observar que esta relação entre setores de telecomunicações e os serviços de OTT já foi objeto de estudo do BEREC, num Report OTT Service, de janeiro de 2016. Estabeleceu uma tripla classificação para os serviços de OTT, quais sejam OTT 0, OTT 1 e OTT 2. As empresas OTT 0 são aquelas que competem diretamente com as prestadoras de telecomunicações, prestando serviços como, por exemplo, chamadas de voz, utilizando na terminação a rede pública de telefonia. Já as empresas OTT 1 são aquelas que também competem diretamente com as prestadoras de telecomunicações, prestando serviços como envio de mensagens instantâneas, que ainda não alcancem a rede pública de telefonia, acabam por substituir o serviço de telecomunicações sob o ponto de vista do usuário. Por fim, as empresas de OTT 2 são aquelas que prestam serviços diferentes de telecomunicações e utilizam apenas a infraestrutura de acesso à internet para o alcance dos seus serviços, como, por exemplo, serviços de transporte de passageiros. Fundamentalmente, perceber que a agência também concorda com esta segmentação, conforme foi defendido no evento do ABD-TIC, realizado no ano de 2016. Portanto, resta evidente que a regulamentação das prestadoras de telecomunicações, das prestadoras de serviços de OTT, Espera aí. Fábio, desculpa, é que a gente na mesa não tem nenhum controle disso, porque o combinado deu 3 minutos, corta. Mas, se você puder enviar por e-mail a sua contribuição integralmente.
Ou continuar depois, você se inscreve de novo na fila. Por favor, comunidade científica e tecnológica. Bom dia, sou Mark Datsgeld, mestre em governança da internet pela Unesp, mas falo em minha capacidade pessoal. O que eu gostaria de trazer à luz hoje é a capacidade do CGI enquanto veículo das vozes dos setores. Então, o que acontece é que há um conselho eleito que representa os setores diferentes da sociedade, multi-stakeholder, multissetorial. No entanto, depois que esse conceito, que esse conselho é eleito, não existem esforços tão claros de consulta à comunidade. Então, adquire um caráter de personalismo, no sentido de que o conselheiro vai adicionar a sua expertise, suas capacidades e tudo aquilo que o colocou lá, porém, não em capacidade consultiva com a comunidade que o colocou lá. Então, esse sentido, ele deveria ser repensado para essa nova fase do CGI, já que é uma possibilidade, porque existe uma comunidade multi-stakeholder, que é a ICANN, no qual isso já acontece de uma maneira bastante efetiva. As comunidades se reúnem dentro dos seus próprios grupos e os pares discutem para que depois o seu conselheiro leve a board essa decisão. E esse sistema tem funcionado bastante bem. Então, por que não pensar num mecanismo em que as comunidades possam ter um input mais direto, que não dependa de conhecer o conselheiro ou fazer parte da sua base eleitoral, ou que não dependam de pertencer a uma associação de classe que contribua tão diretamente, consiga ter um impacto que certas coalizões têm. É possível que as pessoas contribuam de capacidade individual. Isso não é algo que deveria ser, de alguma maneira, menor do que as instituições que têm capacidade de falar enquanto um coletivo. Então, isso possibilitaria que uma voz coletiva de um setor se expressasse primeiro dos conselheiros, e não somente que a legitimidade do conselheiro viesse diretamente da sua eleição. Então, portanto, o que eu gostaria de pensar, não propor, mas pensar coletivamente é como o CGI pode se tornar um veículo maior da voz dos setores e como nós podemos trabalhar juntos para fazer posicionamentos que tenham essa legitimidade setorial. Então, eu encerro meu comentário por aqui e agradeço a presença. Obrigado. Percival. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Percival Henriques, estou aqui em nome da Associação Nacional para a Inclusão Digital. E, antes de mais nada, eu queria, vendo o tempo correndo aqui, fazer uma observação, me remete a uma célebre frase que dizia que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, a partir dessa premissa e entendendo a necessidade que a internet é um organismo dinâmico, que necessita de uma melhoria contínua e um processo de melhoria contínua, que esse processo seja estabelecido, eu quero, inclusive, saudar a iniciativa do governo e do CGI de colocar essa consulta pública, independente do formato, mas nós só chegamos aqui, nesse momento, em função dessa consulta ser colocada. Depois, lembrar que o CGI é um modelo único, não mais, porque já começa a ser seguido por outros países, é um modelo único de forma de governança multissetorial. Tudo que nós pensamos e nós entendemos como reguladores, como processo, tal, está em transformação, assim como a própria sociedade, a partir da internet, que, mesmo a despeito de circular com 4 trilhões de dólares no mundo, não pertence a uma cadeia de valor, como algumas pessoas costumam colocar, uma cadeia de valor restrita da internet. A internet é um patrimônio da humanidade e está, inclusive, para aqueles que sequer têm conhecimento dela, sequer têm acesso. Então, eu defendo que o CGI, além das atribuições atuais, ele continue sendo farol nesse processo de aprimoramento. O processo de transformação que vem por aí é um processo extremamente poderoso. Os bitcoins, a transnacionalidade da internet nos impõe, do ponto de vista da jurisdição, que modelos regulatórios, inclusive, sejam revistos. Porque, quando a gente discute hoje alguma coisa que, transnacionalmente, por exemplo, nós tivemos que abrir mão de um preceito que era sagrado para todo mundo do software livre e tal, lá na web, incluindo os DRM, para atender uma necessidade que eu acho legítima da indústria, que precisa defender os seus interesses dentro de uma plataforma que a gente não poderia fechar, porque senão, fatalmente, nasceriam outras plataformas e acabava com a web.
Então, essa decisão só é possível porque não é só a indústria que tem um bastião lá no W3C, lá no IETF, lá. Então, eu gostaria que, como qualquer outra decisão que tem sido feita como marco civil, como os processos que estamos conduzindo, que qualquer processo de decreto, inclusive, ele seja submetido à consulta pública e seja considerado esse caráter multissetorial, participativo da sociedade, que se transformou o CGI, que o CGI melhore. Bom dia, novamente, agradecer a oportunidade de encerrar minha fala. Portanto, resta evidente que a regulamentação das prestadoras de telecomunicações, das prestadoras de serviços OTT e das aplicações de OIT deve ocorrer sobre o guarda-chuva de uma única agência reguladora para que a política pública seja efetiva para o desenvolvimento desses setores. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Gabriel Souto, eu sou participante do programa Youth, do Fórum BR, programa fundamental para a participação dos jovens no âmbito da discussão da governança da internet, e sou pesquisador também do LAPIM da UNB. No dia de ontem, nós discutimos um pouco sobre o que a juventude brasileira acha do Conselho Gestor da Internet, das competências que ele pode ser desenvolvidas e podem ser dadas a uma manutenção melhor. Faço coro, primeiramente, às palavras do meu colega Gustavo, da manutenção das competências do CGI, e gostaria de acrescentar que o programa Youth acredita na reativação do fluxo de trabalho das câmeras de consultoria. Assim como existe já na Câmara de Segurança e Direitos na Internet, as demais câmaras de consultoria devem criar e implementar termos de referência, estipulando-se objetivos, formas de composição, medidas de transparência e supervisão, roadmap entregáveis, bem como suporte financeiro do CGI aos trabalhos das câmaras. Tendo por fim também, nós priorizamos a privacidade e a proteção de dados pessoais, tendo em vista a possibilidade do risco de captura de competências por outros órgãos e a provável falta de uma previsão legal. O CGI, então, deverá se debruçar sobre o debate relativo à criação de uma autoridade garantidora independente de proteção de dados pessoais. Por fim, sugerimos que tal debate tenha lugar na Câmara de Segurança e Direitos da Internet. Muito obrigado. Eu sou Veridiana, do Intervozes, e gostaria de ressaltar que o Marco Civil da Internet a define, e é um elemento importante para nós, como o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Essa é a definição da internet, que se diferencia de telecomunicações. A Lei Geral de Telecomunicações não trata de internet. O CGI está totalmente relacionado à noção de uma diferenciação entre serviço de valor adicionado e serviço de telecomunicações, e, portanto, é uma estrutura multissetorial de governança da internet, vinda de baixo para cima, democrática, plural e diversa, que estabelece não só questões absolutamente técnicas, que são relevantes, mas estabelece diretrizes estratégicas relacionadas a políticas públicas, com participação de diferentes setores, sociedade civil, academia, empresas e governo, na intenção de tornar essa governança o mais democrático possível. Portanto, essa é uma diferenciação relevante, que já está prevista claramente na Lei Geral de Telecomunicações e que é detalhada na norma 4, com o serviço de conexão à internet, e que deu abertura para um processo que é um marco mundial em governança democrática e participativa. Nesse sentido, para nós é muito relevante que a discussão desse modelo, que, como já foi colocado pela Renata, foi iniciada de maneira unilateral pelo governo, mas que agora está passando por um processo participativo de discussão, se mantém assim, e, por isso, nós ressaltamos a importância de que o texto do decreto a ser aprovado seja colocado em consulta pública. Muitas pessoas aqui já se manifestaram nesse sentido, e seria importante ouvir do governo esse compromisso de colocar o texto do decreto em consulta pública antes da sua aprovação,
passando por um processo como esse. E, em relação à importância desse processo, o próprio Marco Civil já estabelece que toda essa discussão deve ser feita de maneira participativa e que o Comitê Gestor da Internet, em todas as elaborações relacionadas à internet, deve ter papel fundamental. Por isso, também, a Coalizão Direitos na Rede, da qual o Intervozes participa, se coloca de forma absolutamente contrária a uma única agência reguladora regulando telecomunicações e internet. É isso. Obrigada. Por favor. Olá, meu nome é Thiago Ayub, represento a PX Technologies. Ao ouvir os colegas dos outros setores que me precederam, do meu setor empresarial, percebi o risco que seja entendido como consenso majoritário em nosso setor empresarial que o entendimento e as atribuições do CGI-BR precisam ser reformadas ou reduzidas. Trabalho para uma empresa nacional de capital nacional, fazendo mitigação de ataque de DDoS, CDN, trânsito IP. Atividades essas que, em algum grau, também são exercidas pelas grandes empresas que me precederam nesse microfone. É graças a um conselho multissetorial na distribuição atual de assentos que os interesses coletivos dos usuários e participantes da internet brasileira são garantidos. Se não fosse por esse papel, a maioria dos que nos assistem ao vivo ou online enfrentariam engasgos, alta latência e perda de pacote, pois o tráfego desse vídeo provavelmente sairia do país para regressar até os lares dos internautas, o que não ocorre graças aos pontos de troca de tráfego. Para uma empresa como o PX, Sistema Autônomo de número 52863, o CGI.br, com as suas atribuições, proporcionou os importantes resultados para o nosso setor, para muito além da governança e educação. Chega também na operação da internet brasileira. Nossa posição está alinhada como de muitos do terceiro setor e acadêmico-científico, que as atribuições do CGI-BR não sejam reduzidas em sequer 1 milímetro, artigo ou letra. Obrigado. Por favor, Kim. Anastácio, eu sou mestranda em Ciência Política na Universidade de Brasília, pesquisadora do Lapin UNB, entre outras coisas. Estou aqui para poder reforçar a ideia de que a gente não pode pensar numa hipótese de redução das atribuições do CGI, manifestadas dentro da portaria interministerial de 95, do decreto regulamentador do decreto presidencial de 2003, do Marco Civil da Internet e do decreto regulamentador do Marco Civil da Internet. Todas as competências que são do CGI são manifestadas também nas entidades e centros de pesquisa que estão sob o guarda-chuva do NIC-BR e que têm realizado, sim, um trabalho de excelência para a comunidade de internet no Brasil. E aqui eu estou pensando nas pesquisas realizadas pelo CETIC, nos padrões do CEWeb, no trabalho que o CERT tem feito para a segurança e também na questão do PTT.br, que o nosso colega ali do setor empresarial acabou de comentar. Todas também atividades e competências e atribuições que o CGI possui e que tem feito para a comunidade da internet, expandindo um pouco a sua atuação, que não são presentes em muitos das outras organizações de outros países que lidam com domínios de código de país. Ou seja, só para reforçar que as atribuições do CGI que a gente tem são bastante completas, a gente não pode regredir retirando nenhuma das atribuições e nenhuma das contribuições que o CGI tem feito. Precisamos, sim, reforçar o papel que o CGI tem aqui dentro do nosso país. Obrigada. Por favor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Florence Poznansky, sou integrante da ONG Internet Sem Fronteiras Brasil, membro da Coalizão Direitos na Rede e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Sabemos que essa consulta acontece num momento onde o governo brasileiro está redefinindo suas estratégias digitais, com o objetivo de adaptar o país às evoluções das novas tecnologias das comunicações e também às novas demandas no âmbito das conectividades. Nesse sentido, considerando que a separação entre sistema de telecomunicações e internet é mais do que fundamental, na medida em que o internet não constitui só um espaço de comercialização de serviço, mas também um direito universal, humano, garantido, constitucionalizados como patrimônio humano da humanidade e que não necessariamente se integra em estratégias de comercialização. O exemplo do satélite geoestacionário, onde o espaço destinados para a universalização da banda larga em espaços de pouco acesso, onde também para atender pessoas com rendas muito baixas, foi um exemplo muito claro da falta de consulta do CGI, na medida em que esses próprios espaços destinados à universalização da banda larga foi leolado ao setor comercial, e o CGI não foi, em nenhum momento, consultado nesse sentido. A mesma ameaça pode acontecer agora com a vinda do cabo Ela Link, que é uma parceria entre a América Latina
e a União Europeia, onde uma banda de cerca de 25% a 30% está destinada para o espaço não comercial, para uso acadêmico em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa. E vemos isso como muita preocupação, a possibilidade de que esse espaço também possa, de novo, ser usurpado e destinado ao setor comercial. Nesses sentidos, vemos que, na perspectiva de ampliação de novas políticas públicas para a conectividade no Brasil, a garantia, a manutenção e a ampliação das competências para que o CGI possa zelar o respeito do caráter de interesse público e não comercial da internet é fundamental. Também que não haja mais políticas públicas onde o CGI não possa ser consultado, a fim de nós garantir que a ampliação das políticas públicas na internet possam permitir, sempre que nossa sociedade seja mais justa e menos desigual. Por favor, Ana. Bom, Sérgio, eu gostaria de pedir licença para concluir a minha fala. Perfeito. Já que o espaço do setor empresarial não alcançou os 6, então eu gostaria só de complementar. Eu vou aproveitar esse espaço aqui só para, primeiro, parabenizar a iniciativa do MCTIC, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por abrir a discussão dessa reestruturação. É oportuna e tempestiva e só agrega valor ao desenvolvimento da internet no nosso país. Também quero cumprimentar o CGI por ter aberto o espaço para que ampliar e dar mais uma oportunidade à sociedade, de maneira geral, para se manifestar. É importante que a gente tenha em mente, né, que, de 2003 até hoje, 2017, a internet passou por mudanças profundas. Seu crescimento foi explosivo, tanto sob o ponto de vista do número de usuários que fazem uso da rede mundial, também quanto o ponto de vista da importância que as inúmeras aplicações desenvolvidas para serem suportadas pela internet têm para cada cidadão, para o exercício da sua cidadania, para o aumento da produtividade econômica, para a gestão dos recursos públicos, para a oferta de serviços EGOV, para o entretenimento, para a educação, para a saúde, para a liberdade de expressão e muitas outras. Toda a transformação do papel da internet já experimentada na sociedade e na economia de cada país vai se intensificar e se aprofundar com a internet das coisas, cidades inteligentes, e alcançará todos os segmentos econômicos. Por essa razão, a composição do CGI precisa de significativas alterações, ajustes, aperfeiçoamentos para refletir adequadamente esta nova realidade, assim como as suas competências, proporcionando uma representatividade equilibrada e de todos os setores envolvidos no ecossistema da internet. Era isso que eu gostaria de concluir. Obrigado. Bom dia, eu sou Tiago Novaes, pesquisador de pós-doutorado vinculado à Universidade Federal Fluminense e atualmente exerço a função de secretário-geral da Associação Brasileira do Rádio Digital. Primeiramente, sobre a ideia de diminuir as atribuições do CGI, eu gostaria de me posicionar frontalmente contra, como vários colegas têm se posicionado. Na verdade, sugeria a necessidade de ampliação do escopo de atuação do CGI, no sentido de entender que boa parte das tecnologias que hoje transitam, né, via internet, trânsito de dados, etc., se faz sobre o espectro eletromagnético. E, se não houver uma incidência sobre o espectro eletromagnético, nós teremos uma redução ou cada vez mais dificuldade para que comunidades longínquas, onde não há um interesse comercial de provimento de serviços, tenham realmente acesso. A brecha digital hoje que existe, ela se dá justamente porque é focada, o atendimento a essas comunidades se dá, sobretudo, por meio do interesse comercial. E a internet funciona, muitas vezes, como backhaul, por exemplo, de provedores comunitários de celulares, né? O rádio digital também pode proporcionar esse tipo de tecnologia, de modo que a gestão dinâmica do espectro, que é apontada para o futuro próximo, que torna estados obsoletos na gestão do espectro, deve sim, talvez, ser objeto iminente de incidência do CGI para a garantia de direitos fundamentais, como o direito à cultura, à manifestação cultural nos rincões do Brasil, e que seja também, mais uma vez, um exemplo, como tem sido o CGI para o mundo, de defesa dos interesses da população como um todo, e não apenas dos interesses do mercado. Muito bem. Flávia? Sou Flávia Lefebvre, da Proteste Associação de Consumidores, que também integra a Coalizão Direitos na Rede. Eu gostaria só de destacar aqui
que, a despeito de o Comitê Gestor da Internet ter sido criado em 1995 e o decreto que o regulamentou com mais detalhes ser de 2003, nós temos o Marco Civil da Internet e o Decreto 8.771, de 2016, portanto, do ano passado, que atribuíram, né, uma série de competências para o CGI, atualizando esse organismo multissetorial ao novo cenário. Então, ainda que nós concordemos com uma revisão, né, na estrutura de representação do CGI, no que diz respeito às competências, nós temos mais preocupação com que o CGI cumpra as competências que ele já tem e que nós entendemos que há muito que ser feito, inclusive pelo reconhecimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e outros organismos públicos, quando tratam de políticas relacionadas à internet, como é o caso do Plano Nacional de Internet das Coisas, Informação, e não envolve institucionalmente o CGI. O artigo 24, inciso 1 e 2 do Marco Civil da Internet, que trata dos poderes públicos, a parte da lei que trata dos poderes públicos, diz o seguinte, que são diretrizes a instituição de mecanismos de governança da internet multissetoriais e diz que, para o desenvolvimento e o uso da internet no Brasil, o CGI deve participar. Então, venho aqui reafirmar o que já foi dito anteriormente, de que a gente reforça as competências, a separação entre telecom e internet, porque telecom é uma questão muito específica, a internet afeta direitos fundamentais de larga abrangência, que merecem um tratamento multissetorial, fora de organismos regulatórios tradicionais. E, por fim, quero reiterar a necessidade de que o decreto a ser apresentado pelo governo, depois do processo de consulta, seja submetido à consulta pública. E quero dizer, por fim, que, ainda que seja bom que a gente reveja, mas a forma unilateral como essa consulta pública começou contraria o que está no Marco Civil da Internet no que diz respeito a uma governança multissetorial. Obrigada. Por favor, Nelson. Nelson Preto, professor e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Eu queria reforçar a ideia de que a forma como foi proposta pelo governo contraria frontalmente a democracia pelo fato do próprio governo ter assento dentro do CGI e não fazer a proposta através do CGI. Então, eu gostaria de parabenizar o CGI por ter tomado às mãos essa consulta pública e agora está fazendo com ampla participação da sociedade. O segundo aspecto que eu queria destacar é da importância que, na estruturação do CGI, as câmaras setoriais sejam mais valorizadas e que a via de ligação entre o trabalho das câmaras setoriais e o pleno do CGI esteja mais garantida do que está hoje. Na verdade, hoje o que se vê é as câmaras trabalham e esse resultado depende de outras razões para que ele possa efetivamente ser submetido ao pleno e com isso seja considerado. Por último, queria insistir num aspecto que o CGI já vem fazendo, mas que precisava ser fortalecido, que é um olhar para o futuro e, com isso, um olhar mais prospectivo de investigação, ou seja, que o CGI também tivesse uma preocupação mais intensa com a pesquisa no campo do futuro da internet. E, por ultimíssimo, dizer que o decreto precisa ser submetido à consulta pública pelas razões que nós estamos vendo na forma como esse governo vem trabalhando ultimamente. Abriu? Bem, bom dia a todos e todas. Meu nome é Tiago Tavares, eu sou professor da pós-graduação da Faculdade de Direito na Universidade Católica, na Bahia, e também sou o presidente da SaferNet Brasil. E nessa condição que eu falo aqui nessa
nesse momento. Eu gostaria de, em reforço a muito do que já foi dito, propor um exercício. Um exercício de que nós imaginemos, apenas para fins hipotéticos, uma realidade onde as atribuições definidas pelo decreto que está sob análise, elas fossem modificadas e elas, por alguma razão, tivessem algum impacto naquilo que já é feito pelo CGI-BR através do seu braço executivo, que é o NIC-BR. Imaginem os senhores, se não existissem pontos de troca de tráfego, se não existisse o Internet Exchange, que hoje tem um tráfego de mais de 3 terabytes por segundo, são trocados no Internet Exchange. E esse projeto beneficia OTTs, beneficia operadoras de telecomunicações, provedores de acesso, provedores regionais, provedores pequenos. São mais de 1.500 sistemas autônomos conectados aos PTTs. Imaginem os senhores e senhoras também se não existissem pesquisas, e já são mais de 40 publicações feitas pelo CETIC-BR, que é o braço de pesquisa e que produz indicadores e séries históricas de mais de 15 anos sobre o uso e apropriação das TICs no Brasil. Pesquisas essas que não são produzidas pelo mercado. Pelo contrário, o mercado ele se vale e se utiliza dessas pesquisas para poder pensar os seus modelos de negócio e definir as suas estratégias. E, sobretudo, o poder público, que utiliza essas pesquisas para poder formular e pensar políticas públicas. Imagine o que seria dos incidentes da rede no Brasil se não existisse o CERT-BR, que há mais de 20 anos desenvolve um trabalho de excelência, formando milhares de profissionais em todo o país para atuar no tratamento e resposta a incidentes de segurança. Esse cenário apocalíptico, ele pode se materializar caso haja uma decisão equivocada de alterar as atribuições do CGI, ou mesmo caso haja uma decisão equivocada de transferir o registro de nome de domínio, porque todo esse trabalho é financiado em prol do interesse público, para alguma outra entidade privada, ou mesmo pública, que venha a assumir essa condição. Apenas pensem sobre esse cenário hipotético e reajam a ele. Alô, bom dia a todos. Eu represento a Internet Sul. São 150 associados que estão sendo representados aqui. Somos a favor da manutenção do CGI no status atual, com aprimoramentos, é óbvio, né? Mas somos a favor. Deixar registrado aqui a manifestação pública, ok? Eu sou Sérgio Amadeu, sou da Universidade Federal do ABC e um dos representantes da comunidade científica e tecnológica no CGI. Eu queria complementar uma proposta feita por várias pessoas aqui, de que qualquer alteração materializada num decreto do governo sobre a governança da internet no Brasil, além de ser submetido a uma consulta pública online, no mínimo, ela deve redundar também em audiências públicas em pelo menos uma cidade em cada região do país. Eu queria formalizar essa proposta, porque esse tema, a internet, é cada vez mais importante, não só para o mercado, é importante para as comunidades. Nós estamos vendo a dificuldade da região norte participar das coisas da governança da internet, não porque eles não necessitem, não porque eles não utilizem a internet, não porque eles não tenham propostas sobre a internet. É porque o nosso país é muito grande e os custos são elevados. E nós estamos vivendo num momento onde, por exemplo, a comunidade científica e tecnológica está sendo afetada por um corte brutal de verbas cometido pelo governo. Então, nós precisamos ouvir o país
quando se trata de mudar a estrutura ou melhorar a estrutura de governança. Então, eu complemento a proposta da Veridiana, do Nelson Preto, da Flávia, da Renata e de outros que sugeriram essa audiência pública, que o decreto do governo seja submetido a uma audiência pública, ou melhor, uma consulta pública online. Eu insisto que também seja submetido em audiências presenciais, em pelo menos uma cidade em cada região do país. Esse é o meu complemento e eu agradeço essa oportunidade. Obrigado. Eu sou Percival, Associação Nacional para a Inclusão Digital, e queria complementar a minha fala. Naquela mesma linha do multissetorialismo, da experiência única e pioneira e, inclusive, de espaço não existente de espaço não existente em outros setores, em outras áreas, em outras entidades estabelecidas no Brasil. E queria, inclusive, discordar um pouco da forma como até alguns companheiros colocam aqui, que me preocupa quando a gente coloca tudo em cima da legislação, ordenamento jurídico, cita lei, decreto e normas, enfim, né, a mesma norma 4, que é cara para todos nós. Tudo isso pode ser mudado, até o decreto CGI é mudado e, no modelo atual, mudado unilateralmente. Ou, num caso mais complexo ainda, mudado pelo Congresso Nacional, que não tem um processo tão eficaz do ponto de vista de escutar a população, do ponto de vista de seguir, aliás, como o próprio presidente do Congresso disse, lá não é cartório, não precisa carimbar onde a população quer. E, por outro lado, quando as ações, quando o consenso, quando a mediação é feita com os setores da sociedade, esse sim, pode, se olhando para o futuro, construir, inclusive, novas normas, normas de decreto, normas, coalizões. Então, é em nome disso que eu quero colocar essa necessidade de transformação do CGI, no processo de melhoria contínua, de que se mantenha esse espaço de colisão, para discutir, inclusive, questões de todas as áreas. Por exemplo, onde o setor empresarial teria, de forma legítima, uma discussão com toda a sociedade, sobre reforma tributária, que eu acho que no setor de telecomunicações e no setor de internet hoje é extremamente essencial, porque hoje, por exemplo, nos estados, o ICMS trata a internet e telecomunicações como bem de luxo, assim como já tratou o sabonete, né? O sabonete era taxado muito caro porque era de luxo. Então, discussões como essa, discussões que afetem toda a sociedade, precisam ser discutidas na sociedade, porque o governo é transitório, os governos são transitórios, os setores, o formato, dentro de um processo de melhoria contínua, um processo de avanço da sociedade, são transitórios. Mas o convencimento, a vontade popular, não é. E aí você só pode falar de vontade popular, só pode falar de colisão com a população, quando toda a população estiver incluída e as atribuições do CGI forem mantidas e melhoradas. José Luiz, por favor. Alô, José Luiz Ribeiro, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Eu quero reiterar aqui o papel histórico, em primeiro lugar, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ao longo desses 25 anos, desde a criação do primeiro backbone nacional, em 1992, na construção desse modelo, na construção do modelo multissetorial, na construção de um modelo que permite a participação e a opinião dos diversos setores da sociedade na definição do destino da internet brasileira, e, com isso, reiterar a importância de que o CGI mantenha o seu papel autônomo, independente, como gestor do .br, e que permita que possa evoluir, através de discussão como essas, o seu papel, tornando a internet ainda mais participativa. O que a gente percebe ao longo de toda a história da internet mundial e no Brasil é que cada vez mais setores são afetados pela internet e cada vez menos um único setor tem responsabilidade sobre o destino daquela organização. E eu posso testemunhar para vocês, historicamente, ao longo desses 25 anos,
que o setor de telecomunicações, em particular, sempre se mostrou extremamente reativo a todas as propostas de evolução que eram trazidas em termos de tecnologias, aplicações. Houve sempre uma restrição, uma posição negativa à evolução do processo. Caminhamos, evoluímos, e eu diria, apesar do setor de telecomunicações, que sempre correu atrás do prejuízo e sempre se posicionou contra a inovação e as modificações necessárias à evolução desse processo. Por favor. Meu nome é Márcio Patusco, eu sou do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o CGI-BR exatamente por tomar pulso desta discussão que foi iniciada pelo governo. O modelo multissetorial do CGI-BR, né, é referência internacional. Estabelece uma democrática participação dos diversos segmentos da sociedade nas decisões e caminhos da internet no Brasil. Como há uma dinâmica de transformações técnicas e sociais no mundo atual, periodicamente, acreditamos que se possa discutir, revisar, mediante consultas e audiências públicas, as atribuições e competências das entidades que lidam com estes aspectos. No entanto, no momento atual, não vemos necessidade de modificações das atribuições e competências do CGI-BR. Obrigado. Por favor. Meu nome é Egli, eu sou advogada da Kaunert e Zalewska Advogados Associadas, e eu gostaria de manifestar no sentido do que foi repetido aqui diversas vezes, inclusive pelo Sérgio, da necessidade de mais audiências públicas e consultas públicas, inclusive de forma regionalizada. E, aproveitando isso, eu gostaria de mencionar a necessidade de maior publicidade dessas consultas e audiências públicas, e não só, né, dessa forma aí democrática de manifestação, mas do próprio CGI. Muitas pessoas no país não sabem o que é o CGI, não conhecem as competências do CGI, e a minha sugestão é que seja uma publicidade, inclusive na televisão, não só na internet, como o CONAR tem feito atualmente. Então, essa é a minha sugestão. Bom dia, eu sou Priscila, eu sou do Instituto Educa Digital, que é uma organização que trabalha pela educação aberta na cultura digital, e eu venho aqui reforçar o que meus colegas do terceiro setor, colegas do setor acadêmico, Sérgio, o professor Nelson, falaram, da importância da manutenção do caráter multissetorial do CGI, e que, de preferência, essas cadeiras de representantes sejam igualitárias para todos os setores. Reforço o que a colega acabou de falar aqui, do setor empresarial, o quanto o CGI é desconhecido da área de educação. As pessoas da educação não sabem a importância que o CGI tem como instância, e a gente precisa pensar mais nisso, em como publicizar, em como divulgar melhor as ações do CGI, para que a educação possa se engajar cada vez mais. E queria também reforçar uma questão da transparência, que eu não vou estar aqui no período da tarde. O CGI tem um papel muito importante no financiamento de projetos relacionados à educação aberta, relacionados aos recursos educacionais abertos. É a única instância hoje que poderia, de fato, apoiar essas ações para que tudo que o governo gasta de recurso público seja, de fato, público e disponível para toda a sociedade, mas eu acho que ainda faltam critérios que sejam criados de uma forma colaborativa e que fique transparente para a sociedade quando a gente precisa pedir um financiamento para o CGI. É isso por hora. Reforço o caráter multissetorial. É muito importante a manutenção do CGI, tal qual ele foi criado, conforme o decreto que todos os meus colegas já falaram aqui. Parágio. Bom dia a todos. Eduardo Parágio, sou da Abranet, também faço parte do comitê, mas estou aqui falando em nome da Abranet e meu pessoal. Acho que hoje as competências que estão definidas no decreto e as competências que o CGI vem adotando durante esse tempo todo já são suficientemente abrangentes e importantes para as questões da internet.
Então, entendemos que manter as competências atuais são realmente necessárias. Acredito que a gente não deva ir muito além, porque a internet já é bastante ampla, já tem muita coisa para ser feito. Então, nesse sentido, somos favoráveis para que se mantenham as competências e, principalmente, o que todo mundo tem dito aqui com relação ao caráter multissetorial que hoje o CG representa. Então, acho que é importante mantermos essas competências. Obrigado. Bem, não tinha mais ninguém da comunidade acadêmica aqui para falar. Eu queria apenas reforçar, além das propostas que já foram feitas aqui, principalmente em relação à necessidade de qualquer decreto futuro ser submetido de novo à audiência pública, à consulta pública. Isso é importante para o debate, é importante para a construção, é importante para a democracia, né? Mas queria também aproveitar o momento para aprofundar uma discussão em cima das próprias lições desse fórum. Nós tivemos aqui vários painéis, vários aquários, em que vimos como é que está o debate na sociedade, como é que a internet vem colocando um conjunto de questões novas, a questão dos dados, em que já se fala não só de lei, mas já se fala também em criar uma autoridade para fiscalizar, normatizar, regular a apropriação dos dados e defender a privacidade do cidadão, né? Essas questões que estão sendo levantadas, esses conflitos que estão sendo levantados pelas plataformas financeiras, pelas plataformas de mercado, inclusive com questões ou decisões na comunidade europeia, né, multando as plataformas, seja por conteúdo, seja por presenças significativas no mercado, por presenças monopolistas no mercado. É um conjunto amplo de questões que cada vez mais terá que ser parte da agenda do CGI. Nós vamos ter que trazer isto para a nossa agenda e nós vamos ter que, a partir da discussão, cuja grande vantagem é justamente ser multissetorial, cuja grande vantagem é justamente trazer para o debate a contribuição de diferentes segmentos da sociedade num sistema, preferencialmente, como está sendo proposto aqui, paritário, cuja grande vantagem é o governo poder participar diretamente num conceito, eu diria até gramsciano, do Estado ampliado, né, em que a sociedade civil participa num debate com o governo, na construção de políticas. Agora, essa construção de política depois tem que ser efetivada pelos órgãos de Estado, tem que ser efetivada pelo Poder Executivo, e aí nós vamos ter que, então, fortalecer as competências do Comitê Gestor. Nós vamos ter que avançar como órgão que tem que ser ouvido, tem que ser escutado, mas tem que ser as suas decisões implementadas em função de todo o debate que está hoje colocado na própria sociedade. Obrigado. Por favor. Bom dia. Meu nome é Cristiane e eu represento o Governo Municipal do Estado da Paraíba. Eu acho que o espaço multissetorial do CGI permite que os governos municipais participem do processo da governança de internet. Eu cito como exemplo a Escola de Governança de Internet do CGI. Muito obrigada. Está funcionando? Tá. Bom dia, Tetsu Takita, diretor do Coletivo Input. Com respeito à fala do senhor que falou anteriormente, nós só temos que tomar bastante cuidado, porque, ao mesmo tempo que essa questão sobre a privacidade do cidadão e todas essas interferências nos conteúdos da internet, isso tem dois lados, porque, ao mesmo tempo que, né, foi falado, o governo pode ajudar, mas nós sabemos o governo que nós temos, por exemplo, o governo federal, nós sabemos o presidente, todas as pessoas que estão lá. Então, até que ponto isso, né, essa interferência não vai ser para deixar a gente mais com censura, interferir mais na liberdade do cidadão? Então, isso tem dois lados. Na verdade, é uma fala muito perigosa, eu acredito, porque para proteger a privacidade, isso aí é muito relativo, porque, na verdade, é quase impossível hoje proteger a privacidade. A gente já viu pelos escândalos que teve nos Estados Unidos, de eles mesmos interferirem na liberdade da ex-presidenta, no que ela estava falando. Então, isso tudo
os hackers conseguem chegar até onde a gente acha que não. Então, a gente não precisa de mais privacidade, porque isso é quase impossível defender essa privacidade. A gente precisa cuidar com que isso não se torne uma censura. Com essa desculpa de que que o governo vai estar ajudando a privacidade do cidadão, na verdade, ele pode estar cerceando mais a liberdade. Isso é inaceitável, que a internet seja agora censurada em vários setores, em várias medidas, né? Então, é só isso que eu queria falar, porque é um alerta, senão daqui a pouco a gente não vai poder falar nada na internet, que tudo vai ser criminalizado. Eu gostaria de colocar uma proposta que é uma das atribuições o CGI, em geral, vem fazendo, mas não vem fazendo sistematicamente. E isso é vital. É mais ou menos assim, que o CGI, seja atribuição, competência do CGI, acompanhar e participar de comitês, grupos, coletivos técnicos, força-tarefa de definições de padrões, protocolos e definições relativas a formatos da internet, e que ele faça isso internacionalmente. Isso não é uma atividade simples, é uma atividade que precisa ter acompanhamento, precisa ter financiamento, porque participar de uma força-tarefa dessa requer que você envie um técnico, envie um especialista, e nós, no passado, por causa desse tipo de participação, conseguimos trazer um escritório do W3C para o Brasil, que define padrões e protocolos da web, mas a internet, que está em mudança contínua, ela precisa de um acompanhamento internacional da formação de protocolos e padrões, e isso é vital. Eu queria colocar isso como uma atribuição clara da internet. Eu não falei meu nome. É Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC. É isso. Bem, o tema da sessão são as atribuições, né? E me parece que, com certeza, a fala do professor Sérgio Amadeu está inserida aqui em uma das atribuições atuais, que é do CGI, que é de ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à internet, de modo que a manutenção dessa e das demais atribuições é fundamental. Mas eu pedi a palavra para complementar rapidamente aquele item no que se refere à atribuição inciso 2, que é de estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o governo e a sociedade, na execução do registro de nomes de domínio e na alocação de números IPs, no melhor interesse do desenvolvimento da internet no país. Isso faz toda a diferença. E eu gostaria, ainda naquele meu exercício hipotético, de propor aos senhores que pesquisem os modelos nos outros países. Aqui na Argentina, por exemplo, aqui do lado, a Argentina ela tinha um regime público de domínios, de registro dos nomes de domínios. Era o Ministério das Relações Exteriores que fazia o registro dos nomes de domínio. Isso durou durante muitos anos e fracassou. Virou uma bagunça o registro argentino. E o que é que eles fizeram? Viram que não funcionava. Seja por questões burocráticas, seja porque não é vocação do poder público registrar nomes de domínio na internet, na dinâmica em que ele acontece, seja porque o poder público não tem a dinâmica própria para acompanhar a própria evolução tecnológica, não é da natureza do setor público fazer isso. E o que é que a Argentina fez depois de mais de 10 anos implementando esse modelo? Recuou e copiou, literalmente, o modelo adotado, o modelo brasileiro. Outros países do mundo fizeram a mesma coisa. Mas há também um terceiro modelo, que é o modelo gerido exclusivamente pelo setor privado. E há uma grande indústria hoje de registro de nomes de domínio, grandes empresas multinacionais, VeriSign, CertSign, Afilias, Newstar, são grandes empresas. Tá? E essas empresas elas estão também agora comprando alguns registros de países. Compraram, por exemplo, o .co da Colômbia, que deixou de ser um domínio gerido em prol do interesse dos colombianos e passou a ser um domínio gerido em prol do interesse dos acionistas da empresa que comprou o domínio. Fizeram recentemente uma oferta agressiva e compraram country codes do leste europeu
E também esses domínios deixaram de ser geridos em prol do interesse do desenvolvimento da internet naquele país e passaram a ser geridos em prol do interesse dos acionistas. Então, é fundamental que isso seja levado em consideração, até mesmo do ponto de vista da legalidade, já que a lei não pode contrariar o interesse. Obrigado. Nós, como vocês estão notando, nós encerramos a participação dentro do período de tempo. Como não há mais ninguém inscrito, nós vamos antecipar por alguns minutos o nosso coffee break. Voltamos aqui, Secone, que horas? Às 11h30, a gente volta e reabre as inscrições sobre um novo tema, que é a composição multissetorial do CGI-BR. Obrigado a todas e a todos.